Olá, amigos. Mais uma vez de volta aqui para conversar com vocês. Alexandre Carvalho. Muito tem acontecido em nosso país nos últimos dias, mas nada do que está acontecendo não foi dito antes, tá? Então, isso que está sendo feito no Brasil já vem há muito tempo sendo preparado e foi comunicado com antecedência a todos. Então, o que nós estamos vendo não é surpresa, não é nada novo em si, e nós sabíamos, tá, do que iria acontecer. Eu vou conversar com vocês hoje sobre a reforma tributária, rapidamente, e também quero citar o Tarcísio de Freitas, o Romeu Zema e a fala do ministro do Supremo, do Luiz Roberto Barroso, que repercutiu e está sendo comentada por várias pessoas. Então, primeiro vamos falar sobre a reforma tributária. Todo mundo sabe como ela passou lá na Câmara dos Deputados, como foi feito, né? Sem dar o prazo para as pessoas lerem, se inteirarem do que estavam votando, sem ouvir a sociedade, sem ouvir especialistas, e passou uma reforma pela Câmara dos Deputados esdrúxula. Que o Brasil precisa de uma reforma tributária, todos nós sabemos. É absurdo o que o brasileiro paga e como paga de imposto. Eu trabalhei em empresas multinacionais e via todo o que acontecia no setor contábil, financeiro dessas empresas para se adequar a um sistema que tem que ser reformulado. Só que não dessa forma. Estão sendo dados todos os poderes ao governo federal e os estados e municípios vão ficar inteiramente dependentes da vontade e do bem-querer de um governo que nós sabemos o quanto irá explorar tudo isso. Então nós não podemos, além de que toda a sociedade não sabe o que vai pagar, nem muito menos e muito mais grave, o quanto irá pagar. Estão sendo feitos estudos de impactos na cesta básica nas regiões do Brasil. E isso tem que ser muito analisado, muito discutido. Ela passou na Câmara e sabe a que custo, né? Porque o governo liberou muito dinheiro para deputados. Nós temos um Congresso Nacional, e aí eu estou me referindo a deputados e senadores, onde 85% é dito como corrupto, como tendo ações penais em várias instâncias e inclusive no STF. Isso está sendo encaminhado para o Senado. E nós temos visto o presidente do Senado falar que até outubro isso deverá estar aprovado. É preciso se ouvir a sociedade. E aí eu estou incluindo especialistas. Tem que se ter uma reforma, só que não esta. De forma nenhuma, esta não interessa ao país. É melhor deixar como está do que se mudar para uma reforma em que só dará mais dinheiro e poder ao governo federal. A esquerda é muito esperta, ela sabe como fazer. Ela vem há 50 anos fazendo o que hoje está sendo implantado no Brasil. E me preocupa muito a postura de nós brasileiros. Nós não podemos ficar calados.
não podemos ter um comportamento como já tivemos anos atrás, no início dos governos do PT. É preciso que falemos, que discutamos os assuntos, que participemos da vida política nacional. Eu sei que é um momento muito difícil. Já dizem que o Brasil é um país comunista. Eu diria que o Brasil hoje vive um regime ditatorial, em que nós não podemos falar e pensar. Mas temos que enfrentar tudo isso. E temos que botar, através das redes sociais, através de manifestações, eu não sei como isso será ser feito, mas tem que ser feito alguma coisa para que a sociedade, o povo, os mais 50 milhões de pessoas não se conformam com o que está havendo. E precisamos ter muito cuidado. Tentaram queimar o Tarcísio de Freitas. Isso foi um jogo da esquerda e que muitos da direita caíram. Eu vi comentários criticando o Tarcísio, etc. Não é hora para isso. Tarcísio de Freitas sempre fez parte do nosso time. E não é hora de criticarmos a quem poderemos precisar amanhã. Então, a postura dele foi uma no início e foi outra depois. Então, eu acho que quando ele entendeu que estava sendo oposto, ele mudou de opinião, de postura, e nós tínhamos muito cuidado com isso. A mesma coisa ocorre com Romeu Zema, governador de Minas. Já estão pintando o Romeu como extrema-direita, já estão botando fotos do Zema com o bigodudo Hitler, quando é outra pessoa que vem fazendo um excelente governo e que nós também, com certeza, podemos precisar dele amanhã. Então, tenhamos muito cuidado. Eles que eu me refiro à esquerda, não querem oponentes. Eles querem se manter no poder. Eles querem esses 4 anos do Nine, né? Nós não podemos dizer o nome, do ladrão, do descondenado, para que seja implantado o que eles não fizeram no passado. E precisamos ter muito cuidado com tudo isso. Não é hora da direita se dividir. Não é hora de buscar sacrificar ou acabar com pessoas que sempre estiveram do nosso lado. Precisamos ter cuidado. A esquerda faz isso muito bem. E nós não podemos cair nessa armadilha. Um assunto muito comentado hoje foi a fala do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Surpreendeu muita gente. A mim, particularmente, não. O que se esperar desse ministro? Quando ele disse a famosa frase, perdeu mané, ele já mostrou o que ele era, onde ele estava e o que ele fez para eleger esse governo que aí está. Aliás, não só ele, muitos parceiros dele fizeram esta jogada, porque esse governo ele foi colocado, né? Todo mundo, vocês sabem da história de um descondenado, como ocorreu, a forma como ocorreu, e tomou poder. E hoje está fazendo o que não é para ser feito por esse país. Então, a fala desse ministro só veio confirmar. Depois ele soltou uma nota aí nas redes sociais
que a ninguém convence. Muito pelo contrário. Quando ele diz que quer acabar com o bolsonarismo, ele quer acabar com a direita, porque ele é um digno representante da esquerda e sempre foi, não é de hoje. Falou-se, eu acabei de assistir também um comentário de uma pessoa que me permitam não dizer o nome, mas é famoso nas redes, em que ele fala da postura do presidente do Senado, que chegou a falar até impeachment. Não vai. Eu não acredito nisso, tá? Porque a gente sabe que o Senado tem tudo na mão para empichar uma série de ministros. Não é só um, não é só o Barroso, são vários, tem outros, mas nada faz. Engaveta. E por quê? Porque o Supremo sabe o que esses senadores têm nas costas. Então é um jogo de acobertar. Eu não ponho isso e você não põe aquilo. É isso que ocorre. Então, por mais que o presidente do Senado sonhe em ser indicado para o STF, que diz de passagem, hoje a grande maioria dos ministros que lá estão foram indicados por Lula, essa é a grande tristeza, tá? Ele não vai assumir, ele, como me refiro, é o presidente do Senado, não vai ser colocado no STF agora. Primeiro, porque interessa muito mais ao governo que ele permaneça na presidência do Senado. E segundo, porque nada vai acontecer ao Luiz Roberto Barroso, que, aliás, é o próximo presidente do STF. Veja aonde nós estamos, que coisas perigosas nos aguardam. Então, eu volto a solicitar, está na hora de colocarmos coisas que interessem e que nos unam e que façam com que nós, que representamos a direita, que prezamos pela família, pelos bons costumes, que somos radicalmente contra a ideologia de gênero. E tudo isso que gira em torno do nosso pensamento, das nossas vontades, comecem a voltar a ser falado. A gente tem que criar uma onda que seja contra isso que vem acontecendo em nosso país. Eu conto com cada um de vocês e podem contar comigo. Eu não vou me calar diante dos absurdos que nós estamos presenciando e do perigo que estamos correndo. Um forte abraço a todos. Por favor, compartilhem, deem like, porque vocês sabem que nossa rede tem que crescer para que nós atinjamos outras pessoas. Ok, gente? Um forte abraço a todos.